Se eu disser para vocês que o mundo passa por momentos conflituosos, conturbados, eu acredito que não vai ser novidade para ninguém. Nós vivemos uma crise na área da saúde, na área da política, na área da economia, nas questões sociais, e isso realmente tem questionado, muitas pessoas têm questionado sobre até uma possível terceira guerra mundial. Eu acredito que os irmãos sabem, né? Nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Na verdade, a Primeira Guerra, ela não foi chamada de Primeira Guerra a princípio, porque as pessoas que estavam vivendo essa Primeira Guerra não sabiam que existiria uma Segunda Guerra, mas ela ocorreu entre os anos de 1914 até o 1918. E no decorrer de tudo isso, foi assinado o Tratado de Versalhes no ano de 1919, culpando a Alemanha de todas as questões que ocorreram adversas na Primeira Guerra Mundial. E instigado por esse Tratado de Versalhes, tudo que foi acometido ali, Adolf Hitler assumiu o trono da Alemanha e ele foi um dos principais instigadores de uma Segunda Guerra Mundial, que ocorreu do ano de 1939 até o ano de 1945. E de lá para cá, meus irmãos, muitas pessoas têm especulado uma possível terceira guerra mundial. O conflito que houve entre Estados Unidos e União Soviética, conhecido na história como Guerra Fria, para muitos foi o início de uma terceira guerra mundial. Mas como nós vemos aqui num site da BBC News, que eu gostaria de mencionar para vocês, aquele conflito que houve, ou melhor, que quase iniciou agora no ano de 2020, com os Estados Unidos e Irã, no contexto de um general que morreu, um general iraniano, Qasem Soleimani, eu acredito que todos vocês viram a notícia, especulou também nas notícias, nos noticiários, sobre uma possível terceira guerra mundial. Mas, na verdade, aqueles que estudam a Bíblia sabem que não vai ser uma guerra mundial de nações com poderes políticos, usando forças bélicas, que vai acabar com o nosso mundo. Porque essas guerras aqui, meus queridos, elas são guerras de cunho que vai, digamos assim, destruir a vida física das pessoas. Mas nós cremos numa guerra que está ocorrendo nos nossos dias, e essa guerra terá um clímax maior em gerações posteriores, ou quem sabe até na nossa geração. Eu acredito que vai ser na nossa geração o clímax dessa guerra, que eu vou mencionar para vocês aqui. E essa guerra, na verdade, ela envolve a vida eterna das pessoas, não somente uma vida física aqui agora. E nós estamos falando do Armagedon. Aqui, meus queridos, em Apocalipse, capítulo 16, do verso 13, 14 e o verso 16, João relata as seguintes informações para nós aqui. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Presta muita atenção nessa informação aqui, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, que nós vamos detalhar isso aqui. Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama o quê, queridos? Armagedon. Está claro para nós aqui. Muitas pessoas têm especulado sobre o que seria esse Armagedon. Vocês já viram, né? Tem um filme aí chamado Armagedon. Pessoas já mencionaram que o Armagedon poderia ser um conflito bélico, ali físico, bélico ali na região do Oriente Médio. E muitas especulações sobre o que seria esse Armagedon. Mas, queridos, quando nós lemos ali Apocalipse 16, nós precisamos entender que o livro de Apocalipse ele é um livro simbólico. Porque ali fala de rã, ali fala de espíritos, fala de demônios. Então, se esses elementos são simbólicos, então nós temos que entender o sentido da palavra Armagedon de forma simbólica. Porque quando nós vamos para traduzir a palavra Armagedon, vocês perceberam ali que João disse que a maneira de nós entendermos o significado da palavra Armagedon, o que é que nós teríamos que fazer? Ler essa palavra em qual idioma? Idioma hebraico. Para mim entender o que significa Armagedon, eu preciso recorrer ao idioma hebraico. Porque você sabe, João escreveu o Novo Testamento, o livro de Apocalipse, e as suas cartas e o seu evangelho, no idioma grego. Mas ele disse, meus queridos, que para a gente entender o significado verdadeiro do Armagedon, do conflito Armagedon, nós precisamos de recorrer ao idioma hebraico.
Eu não sei se você percebeu ali também, Armagedon não é o nome de uma batalha, meus queridos. Armagedon é o nome de um local. É um local. Então, o que significa Armagedon? A palavra Armagedon no hebraico é a junção de duas palavras hebraicas. Har, que significa monte ou montanha, e Magedon, que significa Megido. Então, se a gente fizer a junção das duas palavras, seria montanha de Megido ou monte de Megido. E, meus queridos, quando a gente vai para o mapa de Israel, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tem aqui como que estava a geografia nos tempos do profeta Elias. Eu acredito que você sabe aqui que o povo de Israel se dividiu em dois reinos no ano de 931. 10 tribos ficaram ao norte do país e foram conhecidas como o Reino de Israel, e 2 ficaram ao sul, onde foram conhecidas como Judá. Na região norte do país, aqui nós percebemos que Megido, na verdade, não é uma montanha, mas ele é um vale, chamado também na Bíblia de Vale de Megido. Mas Armagedon é a junção de duas palavras hebraicas que significam monte de Megido. Quando nós aproximamos aqui, meus queridos, nós percebemos que o único monte na região de Megido é qual monte, queridos? Quem consegue ler? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Para eu e você entendermos o significado real dessa guerra, essa guerra que está acontecendo nos nossos dias, ela vai ter um clímax maior no futuro. Nós não estamos esperando a Terceira Guerra Mundial, queridos, que envolve somente a vida física das pessoas. Nós estamos vivenciando uma guerra espiritual, universal, que envolve a vida eterna das pessoas. Para eu entender, para você entender o significado da palavra Armagedon, nós precisamos de entender o que significa o Monte de Megido. Meus queridos, o Monte de Megido, qual batalha que vem à mente de vocês aqui quando a gente fala de Monte de Megido? Quem lembra? A batalha de Elias. Elias estava ali no Monte Carmelo, onde foi proposto por ele e Acabe, os dois entraram em um consenso para poder disputar ali qual Deus seria o Deus verdadeiro. Porque de um lado as pessoas acreditavam que era Baal, o povo estava vivendo uma adoração, na verdade, dividida. Eles estavam vivendo um culto sincrético, uma adoração dividida, o povo era pluralista, misturavam elementos do culto a Baal com elementos do culto a Jeová. E Elias veio, meus irmãos, para acabar com essa divisão no meio do povo. E qual era o tema daquele conflito que ocorreu no Monte Carmelo, meus queridos? Era o tema da adoração. Adoração verdadeira. Adoração verdadeira que estava em jogo ali, o Deus verdadeiro. E o problema era a guarda dos mandamentos de Deus. Porque Elias chegou para Acabe e disse: você que é o culpado, você e o povo de Israel, porque vocês têm deixado os mandamentos de Deus e servido aos Baalins. E quando nós vamos então aqui em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 30, qual era a função, a maior função do profeta Elias lá no Monte Carmelo, meus queridos? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que a função de Elias era o quê? Restauração. Porque aqui diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então a função, meus queridos, de Elias era restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas. Era uma função de restauração. O interessante, meus queridos, que quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos aqui no livro de Malaquias, no capítulo 4, no verso 5, que Deus diz uma profecia ali interessante, meus queridos. Eu gostaria de mencionar com vocês aqui hoje. O texto diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus queridos, vocês lembram que nós lemos ali em Apocalipse 16, que haveria um conflito do Armagedon, em qual tempo? No grande e terrível dia do Senhor, não foi? O primeiro texto que nós lemos aqui nessa manhã. Mas a Malaquias, capítulo 4, no verso 5, está dizendo que Deus enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmão, você já parou para pensar que profeta Elias é esse que Malaquias está dizendo aqui que viria? Ou seja, a expressão grande e terrível dia do Senhor é uma expressão para o futuro, do tempo do fim, porque é o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 16, verso 13, 14 e 16.
Agora, como que nós vamos descobrir a chave da interpretação profética do que, na verdade, Malaquias estava querendo dizer ali? Jesus nos ajuda a entender essa profecia. Porque aqui em Mateus capítulo 17, do verso 9 até o verso 13, meus irmãos, presta muita atenção aqui nesse texto, que é uma das partes principais do nosso sermão desta manhã. Então, Mateus capítulo 17 está falando do contexto da transfiguração do monte. Depois da transfiguração ocorreu o seguinte: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? De onde eles estavam tirando essa expressão ali, queridos? Vamos com calma aqui para a gente entender. Olha só, os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: por que os escribas, os mestres da lei, aqueles que tinham a lei, a Torá, em mãos? Porque você sabe que a Bíblia não era difundida igual nos nossos dias. Eles é que detinham a Bíblia ali naquele momento. E aí os apóstolos perguntam para Jesus por que os discípulos, por que os escribas dizem que primeiro é necessário vir Elias? E aí Jesus responde o seguinte, aqui na continuação do texto: então Jesus respondeu: Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Meus queridos, mas eu não sei se vocês já perceberam aqui, quando Jesus disse, respondendo a pergunta dos discípulos, ele disse o seguinte: Elias, de fato, virá, ou seja, ele colocou o verbo no futuro, não foi? Não precisa da gente ser professor de português aqui. Mas o verbo virá está no futuro, ou seja, Jesus estava dizendo que viria um Elias no futuro para fazer o quê? Restaurar todas as coisas. Mas depois Jesus abriu um leque na profecia, porque ele falou assim: e de fato eu também vos declaro que Elias já veio. E ali nesse momento da profecia ele estava falando de quem? De João Batista. Porque, na verdade, os próprios discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Mas o texto, meus irmãos, essa profecia não está falando só de João Batista, porque Jesus colocou a profecia para o futuro. Ele dividiu a profecia, uma profecia de dupla aplicação. Porque você sabe que João Batista é também na Bíblia um tipo de Elias. Depois você lê Lucas capítulo 1, verso 15 ao verso 17. No sentido de que João Batista pregaria no mesmo espírito e poder de Elias. A obra de João Batista era semelhante à obra de Elias. Então nós entendemos que Elias do Antigo Testamento era o profeta, o Elias do Novo Testamento era João Batista, porque a obra deles eram semelhantes. Mas Jesus está dizendo no futuro que Elias viria para restaurar todas as verdades. Ele não estava falando aqui somente de João Batista, porque João Batista já havia morrido, meus irmãos. Mateus capítulo 14, ali apresenta a morte de João Batista. Mas agora nós vamos entender quem é esse Elias que Jesus está dizendo aqui. Para a gente entender isso, nós vamos recorrer aqui a alguns textos. Joel capítulo 2, no verso 28 até o verso 31. Por isso que eu disse para vocês memorizarem aquela questão que eu falei no início do nosso sermão. O grande e terrível dia do Senhor. Que é onde vai ocorrer a batalha do Armagedon. E aqui em Joel capítulo 2, do verso 28 até o verso 31, diz assim: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê, queridos? O grande e terrível dia do Senhor. Você vê que todos os textos estão em paralelo. Apocalipse 16 está falando que o conflito do Armagedon ocorreria no grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5, me permita eu voltar aqui para a gente sempre recapitular. Malaquias capítulo 4, verso 5 está dizendo que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus disse que um Elias no futuro viria para restaurar todas as coisas. E quando nós vamos aqui para Joel, no capítulo 2, no verso 28, Joel cita ali alguns sinais astronômicos antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então todos esses textos estão em paralelo. Eu fico assim maravilhado, sabe? Quando eu estudo a Bíblia mais a fundo, meus irmãos, que é uma caixa de surpresa, né? Cada vez que a gente estuda a Bíblia. Porque quando a gente vai aqui também, em Mateus, no capítulo 24, verso 21 e verso 22,
Veja que nós vamos desenvolver aqui a profecia. Nós vamos descobrir. Aqui Jesus diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, esses dias da tribulação, dessa grande tribulação. Na verdade, meus irmãos, só explicar para vocês aqui. Essa tribulação que Jesus está falando, ela tem um duplo sentido. Ela se referia à tribulação que ocorreria na Idade Média, vou provar para vocês aqui, usando o texto da serva do Senhor, mas ela também está falando da tribulação que vai ocorrer depois que Daniel, ou melhor, depois que Miguel se levantar do santuário celestial, que vai ocorrer uma tribulação também. Mas olha só que interessante, Jesus disse, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ou seja, a tribulação da Idade Média, da supremacia papal, melhor dizendo, que ocorreu do ano 538 até o 1798, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, eu li esse texto, mas eu não entendia nada. Jesus está dizendo que depois da abreviação da grande tribulação, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus agora fala, o que, queridos? De escolhidos. E a serva do Senhor, no livro Grande Conflito, na página 267, ela explica para nós aqui. A perseguição da igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em sua misericórdia para com seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Irmãos, essa abreviação aqui então, vocês estão entendendo aqui? Essa abreviação da tribulação, que tribulação que é essa? O período da supremacia papal, 538 até 1798. A perseguição, ela está dizendo aqui que não ocorreria até o ano de 1798. Seria antes, seria abreviada essa tribulação. E aqui ela continua dizendo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova, predizendo a grande tribulação a sobrevir à igreja. Disse o Salvador, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ou seja, tem um grupo de escolhidos aqui, meus queridos, que surgiria depois de que tempo? Depois de 1798. Está claro para mim aqui, não sei se está para você. Esses dias então foram abreviados, depois surgiria um grupo chamado de escolhidos, que Jesus chamou de escolhidos. Pela influência da reforma, a perseguição terminou antes de que ano, queridos? 1798. Agora, Mateus, no capítulo 24, eu convido você também a ler esse texto, que nós vamos entender agora o que significa o Armagedon. Nós estamos caminhando já. Presta muita atenção aqui, por favor. Aqui em Mateus capítulo 24, meus irmãos, quando Jesus continua a explicação daquele texto da grande tribulação, que surgiriam os escolhidos, os dias seriam abreviados, ele disse o seguinte, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, o que é a tribulação, meus irmãos? O período da supremacia papal, não foi? Foi isso que a serva do Senhor disse. O que ocorreria? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu não sei se você percebeu aqui, meus queridos, mas Joel havia profetizado sobre acontecimentos ali astronômicos. Jesus também profetizou, se você percebeu, praticamente os mesmos sinais astronômicos. Joel disse que esses sinais astronômicos precisavam de acontecer para depois vir o grande e terrível dia do Senhor. Jesus disse que os escolhidos, o tempo de prova da igreja seria abreviado por causa dos escolhidos. E logo a tribulação daqueles dias, ou seja, depois de 1798, o que ocorreria, queridos? O tempo da perseguição da igreja seria abreviado, um pouco antes de 1798, e depois surgiria um grupo chamado de escolhidos. E Jesus, meus irmãos, ele dá os mesmos sinais astronômicos que Joel deu em Joel capítulo 2, verso 28 a verso 31. Ou seja, Joel e Jesus estão falando, e Malaquias capítulo 4 também, e Apocalipse 16 estão falando de uma mesma profecia. Porque aqui em Apocalipse capítulo 6, também verso 12, aqui falando da abertura do sexto selo, meus queridos, presta atenção como os mesmos sinais astronômicos ocorrem aqui também em Apocalipse capítulo 6.
E vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Veja que os sinais são praticamente os mesmos. E houve um grande terremoto. Aqui João acrescenta o outro sinal, um terremoto. E o sol tornou-se negro como um saco de silício. E a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Meus queridos, então ficou mais claro para mim e para você. Jesus, Joel e João, no livro de Apocalipse, estão falando de uma mesma profecia. Sinais astronômicos aconteceriam antes do grande e terrível dia do Senhor. E depois desses sinais, e antes do grande e terrível dia do Senhor, Jesus disse que surgiria um grupo chamado de escolhidos. Malaquias capítulo 4, verso 5, disse que antes desse grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias. Veja como está casando tudo. Está tudo interligado, os textos. Para a gente recapitular aqui, para a gente não perder. Montei aqui um cronograma para a gente entender melhor. Apocalipse capítulo 16. Meus irmãos, por que eu estou repetindo várias vezes? Porque nós precisamos de entender a nossa identidade como igreja. Não vai adiantar, meus irmãos, a gente ficar vindo aqui na igreja sábado, domingo, sem a gente entender a nossa identidade, por que nós estamos aqui. E aqui eu montei um cronograma. Apocalipse 16, verso 16, diz que o clímax do Armagedon é no grande e terrível dia do Senhor. Segundo, Malaquias capítulo 4, verso 5, disse que Deus enviaria o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Joel descreve acontecimentos astronômicos antes do grande e terrível dia do Senhor. Jesus descreve os mesmos sinais antes de surgir os escolhidos. O sexto selo é aberto e acontecem os sinais astronômicos. Meus irmãos, nós estamos falando da mesma profecia. Não sei se você conseguiu aqui captar o que nós estamos querendo dizer. Mas, meus queridos, surgiriam esses sinais para depois chegar o tempo de surgir um grupo chamado de escolhidos. Olha aqui, queridos. Não sei quantos de vocês lembram aqui, ó. Essa primeira imagem aqui é o grande terremoto de Lisboa. Vocês lembram que João falou em Apocalipse 6, verso 12, que surgiria um grande terremoto quando o cordeiro abrisse o sexto selo? E aqui, meus irmãos, no dia 1º de novembro de 1755, ocorreu o grande terremoto de Lisboa. Você pode ler isso aí no livro Grande Conflito. Meus irmãos, esse terremoto de Lisboa ele foi tão catastrófico. Quem já leu o livro Grande Conflito sabe o que eu estou dizendo. Ele ocorreu na Europa. Ele chegou a abalar até a América do Norte aqui, meus queridos. Chegou a vir aqui na América. 10 milhões de quilômetros quadrados, né, foi a escala desse terremoto. Foi atingido 10 milhões de quilômetros quadrados. Até a África do Sul, o continente africano, partes da Ásia, a América do Norte. Então esse terremoto foi o maior terremoto registrado em todos os tempos. E aqui, um outro sinal astronômico que Joel disse, que Jesus disse, que João disse no Apocalipse, ocorreu aqui no dia escuro, não sei quantos de vocês lembram. O dia escuro ocorreu no dia 19 de maio de 1780. Aqui, meus queridos, a serva do Senhor diz no livro Grande Conflito, da página 304 até a página 308, as testemunhas oculares nos Estados Unidos, lá em Massachusetts, disseram que às 9 horas da manhã ficou como se fosse 9 horas da noite. Ficou tudo escuro, meus irmãos. As aves foram até dormir. As pessoas saíram das escolas, tudo fechou. As pessoas que estavam trabalhando foram para as casas. Por quê? Porque aquele dia foi terminado com a luz de velas. O sol perdeu a sua claridade. Foi visto isso lá dos Estados Unidos, queridos. Deus estava querendo chamar a atenção do povo norte-americano para algo que ocorreria. Porque veja bem aqui, nesse mesmo dia, no dia escuro, no dia 19 de maio de 1780, à noite, o que aconteceu? Outro sinal astronômico. A lua tornou-se vermelha como sangue. Cumprindo exatamente o que Joel e o que Jesus e que João haviam dito. O último sinal astronômico aqui, que ocorreria antes que surgisse o grupo de escolhidos que Jesus disse, foi a chuva de meteoritos, ou chuva de meteoros, ocorrida ali no ano de 1833, dia 13 de novembro de 1833, ocorreu o último sinal astronômico, meus irmãos. O céu todo dos Estados Unidos, de novo, novamente lá,
foi visto uma queda de meteoritos por horas. Sabe o que ocorreu aqui nesse tempo? Guilherme Miller já estava pregando sobre a vinda do Senhor, sobre o final das 2.300 tardes e manhãs. Nesse ano aqui, ele já estava pregando. A primeira pregação dele, né, ocorreu poucos anos antes ali. Ele já estava ensinando, várias pessoas do mundo inteiro já estavam pregando sobre essa profecia. Foi um movimento mundial. E quando ocorre em 1833, esse último sinal astronômico aqui, que Jesus disse, João disse e que Joel disse, sabe o que ocorreu? A Igreja Batista deu as credenciais para Guilherme Miller pregar sobre o advento de Jesus. E aquilo inflamava o coração da igreja, a igreja estava entendendo que as profecias que estavam cumprindo antes da vinda de Jesus estavam ali nos dias deles, o povo estava vendo tudo acontecer. Mas faltou um sinal, meus queridos. Jesus disse que surgiriam os escolhidos depois desses sinais astronômicos. Mas vocês lembram o que o profeta Joel disse? O profeta Joel disse que, junto com aqueles sinais astronômicos, ocorreria o quê? O surgimento de um grupo profetizando. Jovens teriam sonhos, velhos teriam visões, jovens teriam visões e velhos teriam sonhos, não é? Ou seja, surgiria o quê? Um movimento profético. Isso não te lembra nada, queridos? Aqui, nós temos aqui Guilherme Miller tendo visões. Nós temos aqui Iron Edson, que entendeu que, teve a visão, né, que Jesus não iria voltar na Terra, não seria a volta de Jesus no dia 22 de outubro, mas seria o início de Jesus no santuário celestial. Nós temos Ellen White tendo diversas visões. Esse é um movimento profético que Joel tinha profetizado ali. E, meus queridos, esse foi um movimento mundial. Foi um movimento mundial. Não sei quantos de vocês sabem, mas mais de 20 pessoas tiveram a compreensão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Foi um movimento mundial, não foi só nos Estados Unidos. É claro que nos Estados Unidos foi um movimento muito maior. Estava vendo o pastor Michelson Borges dizendo que, naquela época, os Estados Unidos tinham 17 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas ouviram e entenderam a mensagem da segunda vinda de Jesus nos Estados Unidos. Então, vários missionários foram enviados para várias partes da terra. Deus estava iluminando. Teve até um padre católico jesuíta chamado Manuel Lacunza. Ele também estudou o livro de Daniel e entendeu que a vinda de Jesus estava próxima. Galsen, lá na Genebra, entendeu também, estudando as profecias. John Wolfe, um judeu de 11 anos, que começou a estudar a Bíblia, começou a estudar o livro de Daniel e começou a entender as profecias da segunda vinda do Senhor. Então foi um movimento mundial, queridos. Depois desses sinais astronômicos, Jesus disse que surgiria um grupo de escolhidos. Tá, mas o que tudo isso tem a ver conosco? Vocês vão captar aqui agora a nossa mensagem. Presta atenção nesse texto aqui da serva do Senhor, no livro Testemunhos Seletos, volume 3. Queridos, eu peço a atenção de todos vocês, pelo amor de Deus, por favor. Principalmente de agora em diante. O que nós vamos estudar aqui, queridos, é algo muito profundo. Por favor. Pelo amor de Deus. A serva do Senhor diz aqui no livro Testemunhos Seletos, no volume 3, na página 140, o seguinte. Os adventistas do sétimo dia foram o quê, queridos? Escolhidos por Deus. Isso não lembra vocês nada? Vocês lembram que Jesus estava dizendo que depois daqueles sinais astronômicos surgiria o quê? Um grupo chamado de quê? Escolhidos. Foi o que Jesus disse. Foi o que Joel disse. Foi o que o João, em Apocalipse 6, disse. Depois daqueles sinais astronômicos, Jesus completou a profecia. Vai surgir um grupo chamado Escolhidos. Por isso que a tribulação foi abreviada antes de 1798. Depois desse período, surgiria, a qualquer momento, um grupo chamado Escolhidos. E aqui a serva do Senhor continua dizendo. Como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da verdade, ele, ou seja, Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira. O que é derradeira, queridos? Última. Ou seja, nós somos os embaixadores de Cristo. Veja a responsabilidade que está na minha e sobre a sua vida, na derradeira obra de salvação. E segue o texto, queridos. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a que povo? Aos católicos?
aos da Igreja Maranata, da Assembleia de Deus, da Batista? Foi confiado a que povo, queridos? A nós, os adventistas do sétimo dia. A fim de serem transmitidas ao mundo, meus irmãos, para mim é fantástico a explicação desse texto. Porque Jesus disse que surgiria um grupo chamado escolhidos depois dos sinais astronômicos. A serva do Senhor disse que os adventistas do sétimo dia foram escolhidos como um povo peculiar de Deus para trabalhar na última obra de salvação das pessoas. E você sabe, né? Vamos fazer um paralelo aqui agora. Tem três profecias, na verdade tem três Elias na profecia. Porque vocês viram ali que Jesus disse que surgiria um Elias que viria no futuro para restaurar todas as coisas? Em Malaquias capítulo 4, verso 5, Jesus não disse que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, na batalha do Armagedon, ele enviaria o profeta Elias. Meus irmãos, veja bem aqui. Quantos Elias nós temos na Bíblia? O Elias do Antigo Testamento. Ele tinha um inimigo, não é? Acabe, poder político. Qual que era o segundo inimigo de Elias? Jezabel, o poder religioso. E quem dava apoio a Jezabel? Os falsos profetas, ou seja, nós temos três grupos de inimigos ali. Acabe representando o poder político, Jezabel representando o poder religioso e os falsos profetas que davam apoio à prostituta. Porque você sabe, né, que na profecia, ali, Jezabel, né, é considerada ali a prostituta. Por que ela se prostituiu, meus irmãos? Que ela levou o povo de Israel à idolatria. Isso é prostituição, espiritualmente falando. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Lucas capítulo 1, verso de 15 a 16, eu disse para vocês que João Batista é considerado também um Elias. Ele é considerado Elias. Quantos inimigos João Batista tinha ali? Vocês lembram? Herodes, representando o poder político. Herodias, representando o poder religioso. No caso, a mulher, a prostituta. E quem que ajudou Herodias a derrubar, a matar o profeta? Quem ajudou, queridos? A filha dela, Salomé, não foi? A Salomé ajudou. Porque foi através de Salomé que a mãe conseguiu destruir o profeta. Ou seja, a mãe da prostituta, né, entre aspas, deu apoio a ela para poder derrubar o profeta. Vocês estão vendo aqui? No livro de Apocalipse nós temos também três inimigos, meus queridos. Nós temos os Estados Unidos representando o poder político. Nós temos a Igreja Católica representando o poder religioso. E nós temos todas as igrejas falsas protestantes que estão inseridas dentro de um grupo chamado Babilônia, que dão apoio à mãe. E esses três inimigos do povo de Deus vai se voltar contra o povo de Deus agora. Irmãos, quem é o profeta Elias, então, que Jesus estava dizendo que surgiria no futuro, antes do grande e terrível dia do Senhor? A igreja adventista do sétimo dia. Meus irmãos, que agora o Elias não é um só homem, fisicamente falando. Elias agora é um povo representado pela mesma obra que o profeta Elias cumpriu no Antigo Testamento. Pela mesma obra que o profeta Elias, ou seja, João Batista, cumpriu no Novo Testamento. Qual que era o problema do povo no Antigo Testamento? A guarda dos mandamentos de Deus. Qual que era o problema do povo também no Novo Testamento, meus irmãos? Contra o que João Batista pregou? Ele disse que Herodes e Herodias estavam o quê? Transgredindo os mandamentos de Deus. E qual que é o problema do povo hoje? É a guarda dos mandamentos de Deus, queridos. Porque a gente percebe muito claro que na obra de João Batista e na obra de Elias está ali exposto a obra que os adventistas do sétimo dia teriam que fazer no mundo, no nosso tempo. Vocês lembram, né? A obra de Elias era o quê? Restaurar todas as verdades da palavra de Deus, não é isso? E olha só, no livro Primeiros Escritos, só para corroborar isso aqui que nós estamos dizendo para vocês, aqui a serva do Senhor diz assim, falando do movimento milerita, próximo ali o ano de 1844, veja bem, milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller, e servos de Deus levantaram-se no espírito e poder de Elias para proclamar a mensagem. Semelhantes a quem, queridos? A João. Aí, ó, Elias e João. De novo, os dois profetas. Semelhantes a João, o precursor de Jesus, os que pregavam esta solene mensagem sentiam-se compelidos a pôr o machado à raiz da árvore e apelar aos homens para produzir frutos dignos de arrependimento. Meus queridos, então está claro para mim e para você quem é o Elias da profecia que Jesus disse que viria no futuro para restaurar todas as coisas. Meus irmãos, presta muita atenção aqui agora, queridos. É um momento solene da nossa mensagem. Raciocinam comigo aqui, igual o irmão no início da lição da Escola Sabatina disse. Deus nos fez seres dotados de consciência, de racionalidade. A gente pode tomar as decisões, a gente pode analisar as coisas usando o quê? A nossa razão. Veja comigo.
se Deus estava restaurando todas as verdades da palavra dele a partir do ano de 1844, com o surgimento desse grupo chamado de escolhidos pelo próprio Jesus. As verdades começaram a ser restauradas, a verdade da lei, a verdade sobre o sábado, a verdade, na verdade a mentira, não é? da imortalidade da alma. E todas as outras mentiras que a igreja romana ensinou na Idade Média. Se tudo isso, meus queridos, se todas as verdades da palavra de Deus estavam sendo restauradas a partir do ano de 1844, vocês acham que Satanás iria ficar de braços cruzados? Como se nada estivesse acontecendo? Não, deixa aí. Deixa acontecer aí. O que vocês acham? Olha que coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Presta muita atenção aqui, meus queridos. Nós estamos falando aqui de Charles Darwin. Eu acredito que todos vocês aqui já conhecem, já ouviram falar nesse homem. O livro que ele lançou, o principal livro, né, Origem das Espécies. Presta muita atenção aqui, meus queridos. Não deixa que nada tire a sua atenção. Veja o que está na nota introdutória do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Após 5 anos de trabalho, permiti-me especular sobre o assunto e redigir algumas notas breves. Desenvolvi estas notas em que ano, queridos? 1844. Até as converter num esboço das conclusões que então me pareciam prováveis. Meus irmãos, está muito claro para mim e para você. Você sabe, os 3 anjos de Apocalipse, ali, capítulo 14. Qual que é a mensagem do primeiro anjo? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, não é? Ou seja, o primeiro anjo está chamando as pessoas para adorar a Deus qual que é o principal motivo que o primeiro anjo está chamando as pessoas para adorar a Deus? Porque o Deus é o quê? Criador. Está vendo? Todos vocês responderam. Satanás, sabendo que essas verdades estavam sendo restauradas a partir do ano de 1844, meus irmãos, o diabo usando pessoas intelectuais. Charles Darwin disse que ele concluiu a teoria da evolução, você sabe, né? Que a teoria da evolução ensina que nós não fomos criados por um Deus, criador de todas as coisas. O ser humano é uma evolução de espécies ao longo de milhares de séculos, de eras, de anos. Isso, meus irmãos, está infiltrado hoje nas escolas, nas universidades. Quem está aí está estudando ou estudou, os jovens que vão ingressar agora na escola, as crianças, vão passar por isso. Pra vocês terem ideia, eu estou no 5º período de História, né, já estou quase formando. Todos os semestres eu estudei, praticamente, ouvi pelo menos uma coisa, uma pequena coisa, falando sobre teoria da evolução ou coisa do tipo. E uma outra que nós vamos falar aqui daqui a pouco também. No ano de 1844, meus irmãos, que coincidência, não? No ano que estava surgindo o movimento profético adventista, Charles Darwin termina ali a sua teoria, né, dando origem ao livro Origem das Espécies. Ou seja, tirando Deus de cena. Outra coisa aqui, queridos. E vocês sabem, né? Não sei quantos de vocês viram aqui essa reportagem. O Papa Francisco, ele apoiou, para vocês terem ideia, a teoria da evolução. Aqui, ó, foi no ano de 2014, a matéria do G1 aqui diz o seguinte: Big Bang e teoria da evolução não contradizem cristianismo, diz Papa. E ele disse aqui, queridos, segundo ele, a criação do mundo não é obra do caos, mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. O Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. Queridos, o Papa Francisco disse que a teoria da evolução não contradiz o livro de Gênesis. Vocês lembram que o Papa Francisco também deu uma outra entrevista dizendo assim que nós não podemos interpretar a Bíblia de forma literal, o livro de Gênesis. Essas pessoas vão ser consideradas fundamentalistas, porque a mensagem do sábado, que é apresentada por nós, na verdade, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós acreditamos de forma literal no livro de Gênesis, né? Se você prega sobre o sábado, você está querendo dizer que aquilo ali é o quê? De forma literal. E o Papa Francisco disse, não, o que Charles Darwin falou não contradiz o cristianismo. Outra coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Alguém aqui já ouviu falar de Joseph Smith? Já, né? O fundador ali dos Mormons. Veja bem aqui. Joseph Smith chamou o livro de Mormon de a pedra angular da nossa religião. Ele ensina sobre Jesus Cristo, que é o alicerce da fé para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Anunciado por um anjo, ou seja,
Joseph Smith foi visitado por um anjo. Você lembra o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1? Nem que um anjo desça do céu e pregue um evangelho diferente desse aqui, vocês acreditam, seja anátema. Não é? E aqui, meus irmãos, Joseph Smith, ele foi visitado por um anjo, anunciado por um anjo e trazido pelo poder de Deus. A coletânea de escrituras é a evidência de que Deus chamou Joseph Smith para ser um profeta e que sua igreja foi restaurada nesses últimos dias. Ou seja, a igreja de Cristo. O profeta teve seu encontro com o anjo em que ano, queridos? No ano de 1831, em Palmyra. E foi assassinado em 1844. Que coincidência, não? Meus queridos, presta muita atenção aqui. Vocês sabem que ano que Guilherme Miller começou a pregar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, publicamente falando, porque ele tinha chegado a essa compreensão antes, mas que ele começou a pregar em público, para todas as pessoas. Sabe que ano? 1831. Exatamente. 1831. Lê aí o livro Grande Conflito, página 331, que isso vai dizer para vocês. No ano de 1831, Guilherme Miller começa a pregar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que deu origem ao movimento adventista que surgiu para restaurar todas as verdades da palavra de Deus. No mesmo ano, Joseph Smith estava surgindo como um profeta de uma igreja. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? E vocês sabem qual que é o lema da igreja dos Mormons? Sabe qual que é o lema que eles carregam? Aqui, ó. Como surgiu o livro de Mormon? Escrito por profetas antigos que viveram nas Américas, o livro de Mormon foi traduzido por Joseph Smith, que restaurou a igreja de Cristo na terra. Sabe qual que é o lema da igreja dos Mormons? A igreja dos santos dos últimos dias. A igreja que restaura as verdades da palavra de Deus. Estranho, não? Satanás, sabendo que surgiria um movimento profético, que Deus iria chamar uma pessoa para poder ser um profeta dessa igreja. No mesmo ano que Guilherme Miller começa a pregar, surge uma igreja com um profeta moderno também, dizendo que a igreja de Jesus restauraria todas as verdades da palavra de Deus. Estranho, não? Sinceramente, eu acredito, eu não sei vocês, mas eu estou começando a acreditar que existia algo sobrenatural por trás de tudo isso. E não para por aí, meus irmãos. Aqui no ano... Veja bem, queridos, a comunidade Oneida foi um grupo religioso perfeccionista fundado em que ano, meus queridos? 1848. Ou seja, na mesma época ali, 1844, 1848. Por John Humphrey Noyes, que pregava o casamento complexo ou matrimônio grupal. A comunidade Oneida acreditava fortemente em um sistema de amor livre, onde qualquer membro era livre para fazer sexo com qualquer outro que consentisse. Como no céu não haverá casamento, eles acreditavam que poderiam fazer o reino milenar de Cristo na terra e se consideravam livres do pecado e perfeitos nesse mundo. Aqui está a imagem, só para vocês terem ideia. Era uma comunidade onde várias pessoas, todo mundo era de todo mundo poderia manter relações com todo mundo, né? E surgiu aqui essa comunidade, sabe que ano? 1848. Próximo ali do surgimento dos adventistas também, do sétimo dia. O diabo, meus queridos, estava querendo desviar da mente das pessoas as verdades da palavra de Deus, que estava ali surgindo um movimento profético. Jesus chamou de escolhidos. Jesus também chama de Elias, que a serva do Senhor também disse ali que seriam os embaixadores de Cristo. Todos esses movimentos malucos, doidos, surgindo ali na mesma época. Ia ficar difícil para as pessoas entenderem qual era o movimento verdadeiro que Jesus estava restaurando aqui na terra. E sabe onde ficava essa comunidade Oneida? Cerca de 10 quilômetros da fazenda de Iron Edson, aquele que teve a visão, né? A compreensão que Jesus estava iniciando o julgamento no santuário celestial. 10 quilômetros, meus irmãos, de distância. 10 quilômetros. Olha só para vocês terem uma ideia. Aonde Joseph Smith teve a visão do anjo vindo para ele, lá em Palmyra, também ficava num raio de 10 quilômetros da fazenda de Iron Edson. Veja, meus irmãos, era como se nós estivéssemos falando de um acontecimento da cidade de Betim, na divisa de Betim, com Contagem e com Belo Horizonte. Aqui, num raio de 10 quilômetros. Num mundo que possui praticamente cerca de 150 milhões de quilômetros quadrados de terra,
Num raio de 10 quilômetros estava acontecendo o surgimento do mormonismo, estava acontecendo a comunidade Oneida. Vocês estão conseguindo entender ali, bem próximo ali? E não para por aí, veja bem aqui. Aqui em Hydesville, Memorial Park, eu não sei quantos de vocês aqui já estudaram sobre esse assunto, está lá no livro Primeiros Escritos, na página 59, na página 60. A serva do Senhor falou das batidas misteriosas na casa das irmãs Fox. E essa casa, meus irmãos, ela ficou conhecida como o início do espiritualismo moderno. Olha só aqui, ó, local do nascimento e santuário do espiritismo moderno. Dia 31 de março de 1848. Sabe que ano que ocorreu as batidas misteriosas lá na casa das irmãs Fox? 1848. Aí. 1848. Próximo também da data. É o surgimento do espiritismo moderno. Meus irmãos, daí, só para vocês terem uma ideia aqui, dessa experiência aqui da casa das irmãs Fox, daí surgiu o espiritismo moderno que nós conhecemos hoje, apresentado por Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, era um francês que estudou esse acontecimento lá na casa das irmãs Fox, que a serva do Senhor diz lá no Primeiros Escritos, página 59, página 60, que seriam essas batidas misteriosas que as irmãs Fox estavam escutando ali de um suposto morto que veio, né, que voltou para poder comunicar com elas, era uma é uma obra mestra do poder de Satanás. Isso ocorreu aqui, ó, próximo. Sabe onde ficava a cidade de Hydesville? Também num raio de 10 quilômetros ali, próximo à fazenda de Iron Edson. É muita coincidência, meus queridos, o espiritismo moderno surgindo ali, próximo. O mormonismo surgindo ali, próximo. Teoria da evolução surgindo ali. Não é muito estranho? E aqui, eu gostaria de mencionar para vocês aqui também. Esse aqui, queridos, é um dos maiores influenciadores também no meio acadêmico. Todo mundo já ouviu falar, né, de Karl Marx. Também é outro que a gente tem estudado frequentemente na universidade. Meus irmãos, sabe que ano que Karl Marx e o seu amigo Friedrich Engels, sabe que ano que eles lançaram o livro Manifesto Comunista? Um livro que é contra a religião? Um livro ateu contra a religião? Sabe que ano? 1848. E você sabe que o marxismo, ele tem entrado nas universidades de forma avassaladora? O marxismo tem... Porque, na verdade, o que Charles Darwin estava querendo dizer era que não existe Deus na criação. E o que Karl Marx estava querendo dizer é que não existe Deus na sociedade. O problema do povo não é o pecado. O problema é a luta de classes. Tem pessoas que são ricas, outras pobres, e essas que não têm condições vendem a sua força de trabalho para os ricos. Não existe Deus. Sabe o que Karl Marx chegou a dizer? Que a religião é o ópio do povo. O que é ópio do povo? É a dormência. É onde o povo está dormindo. Era visto como um atraso na sociedade daquela época, queridos. Karl Marx desenvolveu aqui o marxismo. Na mesma época que Deus estava restaurando as verdades da palavra de Deus, estava surgindo tudo isso aí. Não é estranho, meus queridos, que tudo isso ocorreu na mesma época? Meus irmãos, o diabo não iria ficar de braços cruzados. No livro Desejado de Todas as Nações, página 115, a serva do Senhor diz que Satanás estudou as Escrituras, por isso que ele entendeu quando que Jesus viria, e ele fez com que os judeus perdessem ali Jesus de vista. Qualquer coisa era considerado Messias, de menos Jesus. Até Barrabás, para você ter ideia, Barrabás, um assassino subversivo que causava sedição na sociedade, foi considerado ali um Messias para os judeus. Só para vocês terem uma ideia. Ele estudou a profecia lá de Daniel capítulo 9 e entendeu o momento que Jesus viria. E ele operou de forma poderosa, a serva do Senhor diz isso, para poder cegar a mente dos judeus para que eles não aceitassem Jesus quando ele viesse. E vocês acham que Satanás não estudou o restante da profecia? Do ano 31 até o ano de 1844? Ele sabia, meus irmãos, que ali naquele ano surgiria um movimento profético para restaurar todas as verdades da palavra de Deus. E aí ele começou a usar pessoas intelectuais ali próximo dessa época. O marxismo, o evolucionismo, o espiritismo moderno. Meus queridos, esse é o conflito que nós estamos vivendo hoje. A batalha do Armagedon, na verdade, é um conflito que vai ter o seu clímax agora, depois da sexta praga. Mas essa batalha já está ocorrendo, meus irmãos, desde o século XIX. Quando a verdade de Deus começou a ser restaurada, o diabo começou
a criar esses movimentos aí malucos contra o povo de Deus, contra a mensagem verdadeira? E aqui está, queridos. Esse aqui é o conflito. As 3 mensagens angélicas que Deus começou a pregar através de um movimento no século XIX. Mas não sei quantos de vocês já pararam para pensar. O livro de Apocalipse é um livro, né, que apresenta seus pares, mas opostos. Né? Nós temos a igreja de Deus, mas nós temos também a igreja do diabo, a igreja de Satanás. A prostituta, a grande meretriz. Nós temos ali a cidade de Deus, que é qual? Jerusalém, lugar de habitação de paz. Nós temos a cidade do diabo também, que é qual? Babilônia. Do mesmo jeito, meus queridos, que Deus levanta 3 anjos, os mais poderosos, para pregar todas as verdades da palavra dele, sabe o que o diabo faz? Ele faz surgir também 3 demônios para poder confrontar a mensagem dos 3 anjos. Nós temos o surgimento do marxismo, do evolucionismo, do espiritismo moderno, e por aí vai, muitas outras coisas. Mas vocês entenderam então quem é o grande Elias, o Elias que surgiria antes do grande e terrível dia do Senhor? A Igreja Adventista do 7º dia. Sobre nós, queridos, está o peso de levar a mensagem, porque todas as pessoas terão que tomar suas decisões. Ou eu aceito essa mensagem e mudo, transformo de vida, ou eu não quero essa mensagem e vou ser lançado no lago de fogo. As pessoas vão ter que tomar suas decisões, queridos. Esse é o conflito do Armagedon, que envolve o profeta Elias, que somos nós, envolve a guarda dos mandamentos de Deus. Nós temos os inimigos do profeta Elias ali, igual no Antigo Testamento tinha no Monte Carmelo, nós temos hoje aqui nos nossos dias. Meus queridos, eu poderia muito bem estar aí, curtindo aí na balada, gastando meu dinheiro com festas, com mulheres, aproveitando as coisas do mundo. Mas eu escolhi estar aqui, queridos, para pregar as verdades da palavra de Deus. Para fazer parte desse povo, para restaurar todas as verdades da palavra dele. Mas uma coisa eu digo para vocês, dizer só que acredita nessa mensagem aqui e não fazer nada, não adianta nada. Não adianta nada. Meus irmãos, não vai adiantar eu só ficar orando. Eu preciso de ação. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem. Crer, qualquer um pode crer, eu e você podemos crer, mas nós precisamos de agir, queridos, nós precisamos de engajar nessa obra. Os 3 inimigos de Deus estão aí. As pessoas lá fora estão nas nossas mãos, nós somos os embaixadores de Deus nessa geração, na última obra, na derradeira obra de salvação. As pessoas terão que tomar as suas decisões, ou elas serão alcançadas pela mensagem dos 3 anjos, ou serão alcançadas pela mensagem dos 3 demônios. Na minha e nas suas mãos está aí, todas as pessoas. E nós precisamos de engajar nessa obra, meus queridos, porque a obra é grande. Como diz Jesus, né? A obra é grande, mas os ceifeiros são poucos. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós possamos estar conscientes do peso que está em nossos ombros, que é de proclamar as 3 últimas advertências de Deus a esse mundo a perecer. Que Deus abençoe a todos vocês.